Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, a saber o que Deus fez, faz e fará, não só por aqueles que o amam, por aqueles que o temem, mas em toda a linha da história. Estamos estudando sobre Israel, sobre os dias de hoje, sobre as coisas que hão de acontecer. E no momento em que estamos no nosso estudo, falaremos hoje sobre a destruição do templo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz do templo de Jerusalém ter sido destruído. Deixe o seu coração pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a Palavra de Deus é o único livro, a Bíblia Sagrada, que contém a história do homem no seu início, no seu presente e o seu futuro. O único livro sobre a Terra. E com absoluta precisão, todas as profecias se cumpriram ao longo da história, nos 1500 anos em que a Bíblia foi escrita, e tem se cumprido até os nossos dias, trazendo-nos a garantia de que ela se cumprirá no futuro, de tudo aquilo que ela nos diz sobre o futuro vai se cumprir, porque foi assim no passado, é assim no presente, temos a certeza de que será a mesma coisa no futuro. Bem, o Senhor manda que Davi, ele manda que Salomão construa o templo no lugar de Davi, seu pai. Deus dá para Davi a planta do templo. Davi ajunta muito tesouro para construir o templo, entrega seu filho Salomão. Salomão levanta aquele templo belíssimo, uma consagração maravilhosa, a presença de Deus, a Shekinah de Deus enche o templo e todos ali adoram diante do Senhor. Mas Deus anuncia que o templo seria destruído. Algo impensável pelos judeus, algo impossível de acontecer. Um lugar que Deus escolheu, um lugar que Deus construiu. Sim, nós vamos ver que na própria história do templo, o próprio Salomão que edifica aquele templo ao Senhor, em desobediência à palavra de Deus, casando-se com muitas mulheres, porque naquela época as alianças internacionais eram feitas através do matrimônio, do casamento de um rei com princesas das nações com as quais se fazia aliança. Salomão se casa com mulheres etéias, egípcia, amonita, moabita, fenícias, edomitas, de todas as nações ao redor. E estas mulheres trazem os seus deuses. O próprio Salomão coloca no templo cavalos ao Deus Sol. Coloca ali abominação ao Senhor para agradar as mulheres. Começa a desobediência. E Deus então disse que não adiantava olharem para o templo como se um amuleto, como se Deus fosse proteger a cidade por causa do templo. Porque o nosso relacionamento com Deus é espiritual. Não adianta fazermos as coisas para tentar enganar a Deus. Ele jamais será enganado. Muito pelo contrário, Ele nos mostra a realidade, a verdade da sua vontade. Deus quer o nosso coração totalmente em suas mãos e habitar em nós. Olha, na Bíblia não está registrada como foi a violência dos babilônios ao destruírem o templo de Salomão. Não está registrada a violência dos romanos que destruíram o segundo templo, levantado por Esdras, no tempo de Neemias, e destruído pelos romanos, pelo general Tito, que depois veio a ser imperador de Roma. Mas o Senhor avisou que isto aconteceria. E nos Salmos nós vemos profecias a respeito da destruição do templo.
Olha, por exemplo, o Salmo 79, um salmo de Asaf. Ele ora dizendo: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém e não houve quem lhes desse sepultura. Asaf viu isto muitos anos antes de acontecer. Deus estava profetizando, trazendo esta realidade através dos salmos. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança. Babilônia invadiu. Os romanos, os macedônios invadiram. Os romanos invadiram e destruíram. E depois nós vamos ver a terra sendo tomada, pisada por outros também que invadiram. E aqui há uma descrição do sofrimento de Jerusalém destruída por Babilônia e anos mais tarde pelos romanos. É como se Asaf tivesse uma visão do futuro e descrevesse dizendo ainda: tornamo-nos como o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos odeiam, dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Asaf reconhece que o juízo veio, derramado pelo Senhor. Toda semente plantada vai frutificar e dar frutos, não com uma semente, mas milhares. O fruto da desobediência, o fruto da violência, o fruto da distância de Deus vai gerar coisas ruins. Violência, ódio, maldade. Foi o que Israel experimentou por se afastar do Senhor. Até quando, Senhor? Até quando Asaf ora? Podemos ver ao longo da história, em todos esses anos, Israel deixando o Senhor, deixando a palavra, deixando a simplicidade, a singeleza, a doçura das Escrituras para fazer algo contrário à vontade de Deus. Muitas pessoas pensam que o judeu, por ser judeu, já é um crente, ou já é alguém que crê no Deus de Israel, crê nos milagres, crê na Bíblia, mas isso não é verdade. O judeu é como qualquer ser humano, qualquer pessoa que precisa escolher conhecer Deus. Precisa escolher entregar a vida ao Senhor. Precisa escolher Deus, o Deus de Israel, como seu Deus. Nós vemos na história, aqui nas Escrituras, quantas coisas terríveis o povo fez, desde o período dos juízes, desde antes, lá no Egito, lá no deserto, na conquista da terra, no período dos juízes, no período dos reis. Quanta coisa errada, afastando-se do Senhor. E o salmista Asaf continua orando, dizendo: Senhor, não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Seja a nossa vida manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Asaf está orando, pedindo a Deus justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. A justiça e a misericórdia se encontram com o perdão, para que Deus possa abençoar e livrar e responder e trazer a paz.
Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Onde está o seu Deus? No decorrer da história nós vimos isso, como os judeus foram perseguidos e zombados. Onde está o seu Deus? Em contrapartida também os cristãos. Onde está o seu Deus? Em Isaías 64, 11 e 12, Isaías também profetiza sobre a destruição do templo, dizendo: o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Quando Isaías escreveu estas palavras, o templo estava de pé. Enquanto Isaías viveu, o templo estava de pé. Anos depois de Isaías, o templo ainda estava de pé. Mas Isaías já viu o templo queimado. Ele viu o templo destruído. Ele profetizou a destruição do templo. O templo de Salomão foi reconstruído, foi ampliado por Herodes. Ficou belíssimo. Os discípulos disseram: mestre, olha que obras, que pedras, que construções. Jesus disse: vede tudo isto. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o segundo templo foi totalmente queimado pelos romanos. Babilônios levaram o ouro e o bronze para a Babilônia. Os romanos pegaram seus tesouros e destruíram tudo. Não deixaram pedra sobre pedra. Mas Jesus veio trazer a revelação do templo espiritual que somos nós, onde o Espírito Santo quer habitar. E você? O Espírito Santo já habita na sua vida? Você sente a presença de Deus em seu coração? Quer sentir agora? Então feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de ter vivido longe dos teus caminhos. Eu me arrependo de tudo que falei, de tudo que fiz, que não te agradou. Perdoa-me, Senhor. Lava-me de toda iniquidade, santifica o meu coração, transforma o meu caráter. Eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Eu quero ser teu filho e uma bênção nesta vida. Cura-me, salva-me e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí. Nosso Deus é o Deus que perdoa, é o Deus que dá uma nova chance. Fique firme e até o nosso próximo programa, se Deus nos permitir. Até lá.